Um tema que é muito importante a gente fazer uma revisão agora nesse momento, então, é do livro 1, tá? Do capítulo que fala sobre potenciação e radiação. Então, a gente vai dar uma revisada nesses dois capítulos com bastante tranquilidade e revisando aquilo que é mais importante mesmo, para que a gente tenha habilidade para resolver algumas coisas aí nos próximos anos, tá? Então, sempre lembrar aquelas propriedades básicas de potência que a gente vem vendo desde o primeiro ano que a gente tem um contato com potência, que é ali no 6º ano, tá? No 5º ano vocês veem a ideia de potência, mas no 6º ano vocês já veem todas as propriedades e como a gente consegue calcular. Então, a partir do 6º ano a gente vai evoluindo nessa questão da potenciação. Então, lembrar que a potência, ela é a repetição da base. Então, você tem uma base, você tem um expoente, base é o que está embaixo, expoente é o que está em cima. Potência é o resultado da multiplicação dessa base, a quantidade de vezes que o seu expoente mandou. Então, se você tem expoente 2, você vai repetir a sua base 2 vezes na multiplicação. Se você tem um expoente 3, você vai repetir a sua base 3 vezes na multiplicação. E assim por diante. Lembrar que todo número elevado a zero é igual a 1. Você consegue provar usando a propriedade da divisão, né? Lembrar da seguinte situação. Quando a sua base é negativa e o seu expoente é par, você vai ter uma potência positiva. Quando a sua base é negativa e o seu expoente é ímpar, você vai ter uma potência negativa, tá? Uma outra coisa que acontece é o seguinte. Você pode ter expoente negativo. Quando você tem expoente negativo, você não consegue calcular ele ou calcular essa potência com ele aparecendo negativo. Então, primeiro você tem que deixar esse expoente positivo. E como é que você faz isso? Você inverte a sua fração. Se você não tem fração, você tem que se lembrar do seguinte. Quando você tem um número inteiro, embaixo desse número inteiro, ele tem o número 1 como denominador. Então, todo número inteiro pode ser escrito como uma fração cujo denominador é o 1 e o numerador é ele mesmo, tá? Então, quando você tem um número inteiro, aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 1, você tem a fração 2 sobre 1. E aí, para você deixar esse expoente negativo, para você deixar ele positivo, você vai ter que inverter essa fração, tá? Então, se você tem isso aqui, você vai ter isso aqui. Para você deixar ele positivo, você inverte, sabe? Você inverte essa situação, você faz lá. 1 sobre 2, tá? E aí esse expoente fica positivo, ok? Então, é assim que a gente vai pensar. Quando eu não tenho ninguém embaixo, eu tenho, na verdade, o número 1, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer toda vez que a gente tiver um número negativo, tá bem? Vamos para a próxima ideia. A outra ideia é você saber o seguinte. Toda vez que você tem um número decimal, você pode sim fazer ele vezes ele, mas pode te dar um pouco mais de trabalho. Então, se for, né, para facilitar os seus cálculos, você pode transformar esse número decimal em uma fração. 0,3 são 3 décimos, tá? 3 décimos. Além de tudo, você vai poder verificar se essa fração é simplificável. Essa, no caso, não é. Mas se você tiver um número decimal, cujo aquele você escreve a fração, e ele dá uma fração simplificável, você pode ainda simplificar essa fração, tá? Isso vai fazer com que você facilite os seus cálculos. Agora, você não tem que fazer 0,3 vezes 0,3, e sim 3 décimos vezes 3 décimos, ou 3 ao quadrado sobre 10 ao quadrado, tá? 3 ao quadrado é 9,
10 ao quadrado é 100, correto? E aí, você sabe que todo número que é divisível por 10, 100, 1000, basta que você coloque ele sobre casas após a vírgula, né? Então, o 9 centésimos é 0,09, tá? É uma maneira mais fácil de você tentar entender uma potência de número decimal, ok? Lembrar, né, do 10. Quem que é o 10? O 10 é o número 10 sobre o número 1, né? E aí, você vai ter sobre menos 2. E daí, você inverte e ele fica positivo. E aí, sim, 1 vezes 1 e 10 vezes 10. Correto? Tá? Então, lembra disso. Aqui, ó, um decimal. Primeiro transforma em fração. Depois inverte a fração. Depois calcula a potência. Tá? Agora vem as propriedades. Lembrar que na multiplicação de potências de mesma base, você soma esses expoentes, mantém a base e soma os expoentes, certo? Quando você tem a divisão, você acaba subtraindo os expoentes, entende? Então, multiplicação soma os expoentes. Divisão subtrai os expoentes. Tudo bem? São as duas principais propriedades. A terceira propriedade, potência de potência. Quando você tem potência de potência, você multiplica os expoentes. Aqui cabe uma orientação, tá? Aqui você tem que entender que quando você tem 2 elevado a 2, fecha parênteses, elevado a 3, é diferente de 2 elevado a 2 que está elevado a 3, tá? Nesse caso aqui, você vai multiplicar estes expoentes e quantos tiverem. Neste outro caso, você vai resolver a potência que está pedindo para resolver. Então, aqui você tem um 2 elevado a 6, porque 2 vezes 3 é 6. Aqui você tem um 2 elevado a 8, porque 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, tá? Então, aqui cabe essa orientação para você saber a diferença entre essa potência de potência e essa potência elevada a uma outra potência, tá? Tudo bem? Então, a gente consegue fazer algumas coisas aqui, levando em consideração essa informação. Uma outra informação que cabe a gente colocar aqui como orientação. Vou escrever aqui para vocês. Aqui embaixo mesmo, ó. Isso aqui é diferente também disso, tá? Então, quando você tiver o parênteses, você vai ter que fazer esse joguinho de sinal. Quando você não tiver o parênteses, você não faz joguinho de sinal. Isso aqui é menos a potência de 2 elevado a 2, ou seja, é menos 4. Deixa eu fazer melhor isso aqui. Isso aqui é menos 4. Isso aqui é menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. E 2 vezes 2, 4. Então, isso fica positivo, tá? Então, toda vez que você tiver algo assim, é menos a potência. Resolve a potência primeiro e aí deixa o sinal. Toda vez que você tiver assim, você tem que lembrar que você tem que fazer o joguinho de sinal, tá bom? Eu vou marcar alguns exercícios para a gente tentar relembrar essas propriedades e essas orientaçõezinhas, porque elas são de extrema importância para a gente resolver potências, tá? Não só numéricas, mas algébricas também. Isso tudo vai servir para quando você estiver trabalhando com letras, ok? Com letras também. Então, a prof vai marcar alguns exercícios para a gente estar lembrando disso.